Fala turma, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vida Financeira, o maior canal de finanças da minha rua, quiçá do meu bairro. No vídeo de hoje nós vamos novamente aqui passar por aqueles nossos indicadores, os principais indicadores brasileiros, os indicadores americanos e também aquelas duas criptomoedas que a gente já está acompanhando elas aqui há algum tempo, beleza? Então fechamos mais uma semana e bora para os indicadores. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Samuel, eu não sou um analista financeiro, mas eu sou um especialista do meu próprio dinheiro. E neste vídeo, que a gente posta aqui uma vez por semana, nós trazemos aqui um cenário econômico, como está se comportando a Bolsa Brasileira, as notícias que têm influenciado nessas oscilações na Bolsa Brasileira e também o que está acontecendo lá fora, na Bolsa Americana, nas criptomoedas. Então a gente traz aqui um cenário e como isso pode impactar a tua vida, beleza? Então bora para os indicadores. Então já começando aqui pela nossa querida Ibovespa, a nossa Bolsa Brasileira. Meu Deus, o que está acontecendo com a nossa Bolsa Brasileira? Está caindo, caindo e caindo. Fechamos a semana da Bolsa Brasileira com 2,4% aí, né? Lembrando que são os últimos 5 dias, então como teve um feriado aqui na semana, a gente acaba pegando uma sexta-feira da semana anterior. Então nos últimos 5 dias, fechamos a Bolsa Brasileira com 2,04% de queda. Isso nos traz para um consolidado dos últimos 30 dias, negativo também de 6,38%. Já está deixando muito arriscado o nosso mês de novembro, fechar negativo. No final do vídeo eu vou mostrar para vocês como está essa parcial aí. Mas no ano até agora a gente ainda continua positivo, com 4,76%. Porém, aqui agora com muito risco aí, de repente ter fechar uma Bolsa Brasileira negativa. Por quê? A gente vinha de um cenário aí onde nós chegamos a ficar até 15% positivo na Bolsa Brasileira. E agora já está com 4,76% no ano. Então, diante das situações, diante das circunstâncias, das falas do presidente eleito, que ele vem falando aí sobre responsabilidade fiscal, sobre teto de gastos, são coisas que, para o mercado brasileiro, para os investidores, não soa de maneira positiva. Não que a finalidade do dinheiro não seja justificada. Bolsa Família, dentre outras coisas que também eles querem ampliar, salário mínimo, ok, mas tem que ter uma justificativa de onde tirar o dinheiro. Não é simplesmente aumentar o gasto, e você não ter de onde tirar esse dinheiro aqui e aumentar o seu déficit do ano. Então não faz muito sentido. Precisa ter uma explicação aqui mais coerente, mais plausível de onde vai sair o dinheiro para poder bancar esses aumentos desses gastos aí, que está sendo proposto pelo presidente eleito. Agora vai passar pela votação da Câmara, mas se aprovado aí, aumenta aí em quase 200 bilhões de reais o teto de gasto. Então vamos acompanhar esse desfecho aí, como vai ser. Falando do IFIX também fechou negativo, em 2,07%. Não é normal o IFIX em uma semana reduzir 2%, já é fora da média já esse valor. Nos últimos 30 dias o IFIX está carregando agora um resultado negativo de 3,62%. É muito também para 30 dias. E no ano agora a gente está com 3,20 positivo. A gente chegou aqui a ficar até em 7 positivo já comeu na metade aí o resultado do ano, e com risco também de quem sabe talvez fechar negativo o IFIX. Vamos esperar esse próximo desfecho aí, como vai se desenrolar para a gente entender como que a Bolsa Brasileira, os investidores, se comportam em relação a essas informações do governo, que é o que mais está impactando a Bolsa Brasileira. Dentre outras informações, de empresas também que apresentaram resultados negativos, que influenciaram a Bolsa. O Bradesco, por exemplo, é um deles, dentre outras empresas também, tá bom? Vamos falar agora dos BDR, que vem em contramão à Bolsa Brasileira, A Bolsa Brasileira vem caindo e o BDR vem subindo. Fechou mais uma semana positiva novamente de 2%. Agora, já nos últimos 30 dias, carrega um resultado positivo de 9%. E no ano, por mais que o resultado ainda é negativo, de 26% negativo, mas ainda assim já demonstra aqui uma certa estabilidade já. Os últimos 30 dias já vem apresentando um resultado positivo, então pode ser que a gente tenha aí um cenário favorável. Bitcoin está estável nesses dias, eu até fiz uma live essa semana na sexta-feira, falando um pouco do Bitcoin, qual que é a minha expectativa em relação ao Bitcoin, que tipo de movimento que ele tem que fazer para começar a apresentar um cenário de alta. Esse movimento ele ainda não aconteceu, então ele ainda está em uma tendência de baixa, porém ele está agora estável. Nessa semana ele subiu 1%, no mês até agora ainda está com resultado negativo de 11% também, negativo, e no ano ainda continua carregando um resultado também bem expressivo, 66% negativo. Vamos ver aí como também vai ser as próximas semanas, se depois de ter estabilizado, se ele volta a subir ou se ele
estabilizou e volta a cair. Então, nas próximas semanas, a gente também vai ter esse desfecho aí do Bitcoin. Ethereum, né, ele caiu também essa semana 1,75, mas é pouco resultado diante da movimentação que o ativo faz. Né? No mês, tem carregando um resultado positivo também de 3,95, e no ano ainda continua arrastando aí um resultado bem expressivo de maneira negativa de 69%. Agora vamos para os indicadores americanos, né? Dow Jones aí andou de lado, né? Com 0,08% negativo, né? Praticamente andou de lado. No mês ainda continua carregando um resultado positivo de 10,92 e no ano já está aí com 7,76 negativo, né? Quase o mesmo cenário da semana anterior. O S&P 500 também andou de lado, 0,32%. No mês ainda continua carregando um resultado positivo de 7,31 e no ano continua também muito próximo da semana passada, né, de 17% negativo. Nasdaq também fechou uma semana quase aqui de lado, né, com 0,57% negativo. No mês continua ainda com resultado positivo nos últimos 30 dias de 4,36 e no ano ainda continua com resultado negativo de 29%, também muito próximo do que a gente viu semana passada. Em resumo, então, o mercado financeiro americano, ele praticamente andou de lado essa semana, não teve movimentos nem para cima nem para baixo, né, de maneira muito significativa, né, quase que o resultado está similar ao da semana anterior. Agora falando exclusivamente do nosso Ibovespa, né, a gente vem acompanhando aqui Ibovespa mês a mês, semana a semana, entendendo os movimentos do Ibovespa, e no gráfico de hoje a gente percebe que no acumulado de novembro até agora, nós já estamos com resultado negativo de 6,18%. É muito expressivo, né, para que a gente consiga ir nos próximos dias agora, até finalizar novembro, conseguir fazer com que isso aqui suba. Né? É difícil, não é fácil, né? Tem que ter um resultado muito expressivo de maneira positiva para conseguir fazer com que o mês de novembro ainda feche positivo. Se esse movimento não acontecer, novembro vai ser o terceiro mês do ano que o Ibovespa vai fechar negativo. Né? A gente fechou negativo em abril, fechamos negativo em junho e agora estamos caminhando para fechar novembro negativo também. E agora, até agora o resultado acumulado durante 4,76 coloca em risco o Ibovespa, né, para fechar o ano ainda positivo. Né? Se não houver uma tranquilidade por parte do governo nas falas, nas condutas, nas propostas que vem fazendo, os investidores podem entender isso aqui como estão entendendo de maneira negativa e a bolsa ainda continuar caindo. O IFIX está com o pior resultado do ano, nós não tivemos nenhum mês que fechou um consolidado de próximo de 4%, e nesse momento, nosso mês de novembro, desse indicador IFIX, ele está em 3,78% de queda. O pior mês que a gente teve indicador negativo foi em fevereiro, que foi de 1,29. Então, percebam o impacto que o governo está gerando simplesmente com falas e projetos que ainda nem foram aprovados, mas que já está dando ruído no mercado como um todo, nos investidores, que não está enxergando isso com bons olhos nesse primeiro momento. Trazendo aqui a nossa comparação entre os dois indicadores, o Ibovespa e o IFIX, perceba que neste momento o Ibovespa ele está saindo de um outubro de 5,45% positivo e saindo para um novembro de 6,18% negativo até agora. Enquanto que o IFIX está saindo de outubro de um 0,02%, praticamente não movimentou em outubro, né? Subiu, caiu, ficou no mesmo lugar, porém em novembro está indo para um resultado de 3,78%, que pode configurar aí o pior mês em relação ao indicador IFIX, que é o indicador dos fundos imobiliários. Bom, galera, em relação aos indicadores é isso, mas eu queria aqui ainda trazer uma fala sobre uma notícia que eu estava lendo essa semana, né? Sobre essa notícia aqui que eu estou colocando na tela para vocês. Ó. Selic vai voltar a subir? Com temor sobre PEC da transição, esperança de corte na taxa já em 2023 reduz. O que significa isso? Que existia um desenho de que, conforme a inflação fosse sendo controlada, você não precisa mais crescer a taxa de juro na mesma proporção. A nossa taxa Selic, ela já vinha estabilizada na casa dos 13 pontos alguma coisa, nem chegamos ainda aos 14% da taxa Selic. Porém, com todo esse movimento que está acontecendo agora, existe a possibilidade ou a necessidade de manter o crescimento da taxa Selic ou até mesmo não derrubar essa taxa Selic, manter ela alta por mais tempo. Qual que é o impacto disso aqui para o nosso negócio, para o nosso investimento? Quando você tem uma taxa alta, você faz com que o negócio de renda fixa seja mais rentável e paga mais grana na rentabilidade. Em contrapartida, o risco de você colocar o dinheiro em uma renda variável, ela fica maior. Né? Qual faz sentido? Você colocar o seu dinheiro em uma renda fixa para ter aí 13%, 14% ao mês, ou você colocar o seu dinheiro numa renda variável, onde você pode ter um risco de evasão de pessoas da renda variável para a renda fixa e faz com que a Bolsa Brasileira caia, as ações desvalorizem, porque você está tirando dinheiro daqui
e colocando em outro lugar. Né? Lei da oferta e da procura. Né? Você quer vender uma ação, você só encontra pessoas que querem comprar mais barato, a ação tende a cair. Então, esse movimento, essa informação aqui, tende a gerar esse movimento em 2023. Não se sabe ainda, porque a PEC ainda não foi transitada lá, né, não foi aprovada ainda vai ser votada, mas é um risco que já tem que estar no nosso olhar, porque a gente, como investidor, tem que ficar de olho. Aonde que em 2023 vai ser mais rentável a gente colocar nosso dinheiro? Na renda variável ou na renda fixa? E são esse tipo de informação, esse tipo de movimento que o governo faz, que a gente tem que ficar atento para que a gente não sofra aqui entre um e outro. A gente saiba onde aportar o dinheiro, para que a gente saiba aproveitar os bons momentos, seja na renda fixa ou seja na renda variável. Gostou do vídeo, galera? Deixa o joinha nesse vídeo aí, vamos fazer com que o YouTube notifique mais e mais e mais pessoas de que esse conteúdo é relevante para eles também. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber os próximos vídeos, a notificação dos próximos vídeos que a gente vai postar aqui também, beleza? E não deixe de compartilhar também para o seu amigo, para a sua família, para que eles também estejam antenados sobre o mercado, ok? Um grande abraço, galera, e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!